Olá pessoal, eu sou o Lucas. Vou iniciar então aí a apresentação do nosso trabalho, dando uma introdução das escolhas que a gente fez, dos resultados que a gente teve, concluir a partir do objetivo do trabalho. O objetivo esse então que é a gente explorar a relação custo-benefício de processadores embarcados, de acordo com os 3 grupos que eram pedidos na especificação. Então, nossa apresentação vai estar organizada assim. A gente vai falar um pouco sobre os processadores que a gente escolheu, dos simuladores que a gente usou e os resultados que a gente gerou a partir dessas simulações. Então, esses foram os processadores escolhidos pelo grupo, de acordo com os 3 grupos pedidos na especificação. Então, esse é o primeiro da família 8051. Tem um preço unitário de $2, um clock variável de 0 até 33 MHz e a potência média dissipada que a gente gerou a partir dos dados que a gente consultou do datasheet desse processador. Esse foi o segundo processador escolhido pelo grupo da família 8051. Tem um preço de $28,14, um clock de 30 MHz e a potência média dissipada de 4 mW. Ele tem um conversor analógico digital e digital analógico de alta precisão. Então, normalmente esse é um microcontrolador que está integrado em projetos de medições de alta precisão. Esse foi o primeiro da parte de DSP, escolhido pelo grupo. Custa $35,18, um clock de 600 MHz, potência média dissipada de 229,1 mW e mais alguns dados que a gente achou interessante destacar, de acordo com o datasheet dele. Esse foi o segundo, então ele custa $17,18. Interessante que ele é um clock praticamente o mesmo e ele tem uma arquitetura bem semelhante ao outro. Então esse é o processador da parte de ARM, custa $13,20. Ele tem frequência de até 1000 MHz, potência dele de 22 mW e tem 2 níveis de cache. Então essa foi a modelagem feita para que a gente pudesse simular o processador ARM. Então, primeiro nível de cache de um tamanho de 64 KB, a segunda cache de 256 KB, com esses dados de CPU e com o clock no caso máximo, né, de 1000 MHz. Simuladores que a gente usou então para poder obter os resultados. No caso da família 8051, o RAID 7, o DSP, o Visual DSP, e o ARM, o MDK ARM Microcontroller Development Kit. Então esses foram os resultados que a gente gerou a partir das simulações. Então é interessante a gente reparar aqui que os da família Blackfin praticamente têm o mesmo tempo, porque isso se justifica pelas arquiteturas semelhantes, né? E por eles operarem na mesma frequência de clock. Então a gente botou um esquema de cores ali para destacar que eles foram no menor tempo para esse algoritmo comparado aos outros. Então o verde é o melhor caso, o amarelo é o caso médio e o vermelho daí é o pior caso. Para o Fibonacci, o nosso último processador se mostrou mais eficiente, né, pelo menor tempo. E no caso do Laplace, que é interessante destacar também, né, que os dois Blackfin pareceram ser mais eficientes, o que justifica de novo pela arquitetura de cada um, que é bem parecida, e a frequência de clock. Passar então agora a palavra para o colega Gustavo.
Então, eu sou o Gustavo, eu vou falar agora um pouco sobre a parte de paridade de frequência. Então, né, por vários motivos, por causa de diferentes tecnologias de fabricação e etc., os nossos processadores, eles têm, né, a gente notou uma uma disparidade de frequência entre eles. Então, o objetivo aqui é fazer os testes considerando uma frequência fixa para todos, né, nesse caso de 1 GHz. Então a gente refez todos os testes, né, os mesmos algoritmos, mas dessa vez com a frequência fixa. No caso aqui, a gente vê, né, com estes resultados que a família DSP, ali o Blackfin, eles tiveram melhor desempenho no algoritmo do Merge Sort, né, que, né, comparado com a frequência normal, eles fizeram um desempenho mais rápido, né. Os 8051 tiveram um desempenho médio, a frequência deles subiu muito, né, com esse novo teste, teve uma grande diferença de frequência, então né, acabou sendo mais rápido. E o ARM foi o pior nesse caso, né, ele teve o pior desempenho. Fibonacci, então, desculpa, eu pulei o slide. Fibonacci, a gente consegue ver que o ARM ele foi o melhor nesse caso. Então, o ARM teve, né, 75,114 micros. Foi mais ou menos um mesmo desempenho que teve com a frequência normal, né, que também foi a melhor nesse caso. Também tem, daí o DSP, né, teve um desempenho médio, um pouco mais rápido que a frequência normal. E o 8051 foi o pior desempenho, ele melhorou comparado com a frequência normal, mas ainda foi o pior. Laplace, a gente vê aqui que daí também a família DSP do Blackfin teve melhor desempenho, né? Que nem a frequência normal. 8051 teve um desempenho médio, e o ARM foi, dessa vez ele foi o pior, diferentemente da quando foi feito o teste com a frequência normal, né? Aqui teve uma diferença nesse desempenho. Então aqui é a parte mais interessante, que é o custo de desempenho deles. A gente daí vê que os Blackfins, né, eles foram os mais rápidos, os DSP foram os mais rápidos nesses algoritmos. A gente somou ali os tempos de execução. E o mais lento foi, né, o Texas Instruments MSC, né, da família 8051. E desempenho médio teve ali o ARM, né. O mais caro deles era um dos Blackfins, né? Porém, o melhor custo-desempenho ficou pro Atmel, porque ele é muito barato. Então, pelo preço, pela velocidade dele, ele foi o mais em conta. E o pior deles foi, né, o Texas Instruments MSC, porque ele é muito caro e não é tão rápido. Ele é um dos mais lentos. Então, ele é mais caro e mais lento. Então, nesse caso, foi esse o resultado que a gente teve com a frequência fixa, né? Olá pessoal, eu vou falar agora sobre a arquitetura que o nosso grupo escolheu para colocar em um sistema embarcado executando os algoritmos que foram mostrados nos slides anteriores. Nós vamos considerar que os algoritmos são executados sequencialmente, mesmo que em outros dispositivos. E o objetivo aqui é minimizar o múltiplo custo-desempenho. Então pode ter casos que um microcontrolador e um DSP são melhores que apenas um ARM, por exemplo. Observando os resultados dessa tabela, a gente consegue ver que os DSPs foram os que tiveram o menor tempo total de execução, seguido ali de perto pelo ARM da Texas. Como aqui nós queremos minimizar o custo-desempenho, imediatamente a gente pensa no Atmel, por ser o mais barato. Mas a gente consegue ver ali que o que apresenta a melhor relação custo-desempenho ainda seria o ARM. E isso acontece porque
O tempo de execução total do ARM ele foi 16% maior do que o 522, contudo, o preço dele é 23% menor. Então, o múltiplo custo-desempenho acaba sendo melhor o do ARM. Então, aqui o resultado final, o ARM foi o que teve o melhor custo-desempenho, seguido pelo DSP UBF522, e o pior deles foi o Texas Instruments MSC. Agora eu vou passar a palavra para o Cristiano, que vai falar um pouco sobre a minimização do consumo de energia. Bom, então, eu sou o Cristiano e eu vou falar um pouco sobre o consumo de energia desses processadores. A relação que a gente queria era mensurar, na verdade, o tempo de execução pela potência dissipada, né, e ver quem que conseguiria o melhor resultado. E aí, nos processadores que a gente realizou essas medidas, os piores tempos de execuções foram dos microcontroladores, na faixa dos milissegundos, 11 e 16, né, tendo o Texas, esse do Texas tendo o pior desempenho, porém teve a melhor potência, né? E aí os DSPs com o melhor desempenho, sendo 152 microsegundos de execução dos 3 algoritmos. E um caso secundário, o ARM, o ARM da Texas também, que daí teve um tempo de execução um pouquinho maior que os DSPs. Porém, em potência média, pode ver que ele tem menos da metade da potência do melhor do DSP, né? Que é 22, né? Enquanto um DSP, o melhor, obteve 51. E aí isso, calculando, fez com que ele tivesse o melhor consumo de energia, de 3,8 microjoules. Então, comparando todos, o Atmel, o microcontrolador da Atmel teve o pior consumo, que foi 1,5 microjoules, milijoules, e o ARM teve o melhor consumo. Então, no segundo lugar ficou o DSP da Blackfin, que teve a menor potência, já que os dois tiveram o mesmo tempo de execução nos 3 algoritmos. Porém, a energia consumida dobrou, né, na verdade, pro processador de propósito geral da Texas, o ARM. Então é isso. Aqui estão um pouco das referências de onde a gente buscou esse material. E é isso. Muito obrigado, pessoal.